Você já teve a experiência de precisar de uma resposta de oração, pedir pra Deus, orar e tipo assim, não acontece nada? Como se Deus não estivesse respondendo, como se Deus nem estivesse ouvindo. Deus respondendo às orações dos outros e a sua nada. Parece que realmente Deus tá em silêncio. E aí a gente começa a perguntar, mano, será que Deus tá ouvindo a minha oração? Será que Deus de fato vai fazer aquilo que eu tô pedindo? Eu queria trocar uma ideia com você um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Eu acredito que na verdade o problema não é que Deus não está falando. Eu acho que muitas vezes nós não estamos percebendo. Eu acredito do fundo do coração que Deus fala o tempo todo. A gente só precisa estar atento. Talvez você sente que Deus não está te ouvindo porque você ora e você não sente nada na oração e tal, não sente a presença de Deus e tal, mas, cara, mesmo que você não sinta, você precisa ter fé de que Deus está ali do seu lado e que Deus está ouvindo a sua oração. Salmo 56:8, Davi fala que Deus recolhe as lágrimas dele e guarda e escreve elas no livro. Isso significa que nenhuma lágrima passa despercebida pelo céu. Isso significa que Deus, ele ouve a nossa oração, que Deus, ele presta atenção na nossa oração. Mas sabe qual que é o B.O.? A gente aprendeu a medir a presença de Deus pelos nossos sentimentos. Então, eu tô sentindo a presença de Deus quando eu choro, quando eu me arrepio, quando, sei lá, eu fico feliz, quando eu fico alguma coisa. A gente mede a presença de Deus pelo tanto que ela afeta os nossos sentimentos. Gente, mas isso é loucura, porque a gente não tem que viver baseado nos nossos sentimentos, mas baseado naquilo que Deus prometeu. E Ele prometeu que Ele estaria conosco o tempo todo. Ele prometeu que no nosso secreto, quando a gente fechasse a porta, Ele estaria ali também observando e ouvindo a nossa oração no secreto. Então eu não posso viver baseado no meu sentimento, mas baseado na palavra, baseado no que Deus disse, no que Ele prometeu, em quem Ele é. Eu acredito que tem orações que Deus poderia responder rápido, mas Ele não responde, porque Ele quer usar essas situações para que a gente amadureça. É igual fazer um bolo. Já comeu um bolo que tava bonito por fora, mas por dentro tava cru? Por quê? Porque tirou do forno antes da hora. Eu acredito que tem algumas orações, alguns pedidos que a gente faz para Deus, que se Ele nos entrega na hora que a gente quer, até vai parecer bonito por fora, mas por dentro isso não vai fazer bem pra gente. Deuteronômio 8:2 fala que Deus, ele permite que o povo passe pelo deserto para provar o que estava no coração deles. Então o deserto, né, um momento ali de dificuldade, um momento de prova, um momento onde Deus, ele fica em silêncio, não necessariamente é um castigo de Deus, às vezes é uma aula, às vezes é Deus querendo nos ensinar alguma coisa. Fala assim, pô, eu tô orando e Deus não tá me respondendo e tal, que raiva, parece que Deus tá me ignorando. Cara, será que Deus não tá usando isso para tratar a sua pressa, seu orgulho, a sua impaciência? Será que não é exatamente isso que Deus quer que você faça, que você espere? Talvez não é que Ele esteja te ignorando, é que Ele tá esperando a hora certa para te responder. Mas enquanto você continua com o coração ansioso, preocupado, inseguro, assim, pensando em jogar tudo pro alto, cara, talvez essa resposta não vai vir. Porque mais importante do que simplesmente receber um sim ou um não de Deus é você ter o seu coração cada vez mais parecido com o coração de Jesus. É igual quando você compra uma parada online, tá ligado? Que aí você tá muito ansioso pra chegar, você fica maluco e você vai lá no site e fica, tipo, de 5 em 5 minutos atualizando pra ver se tá mudando o rastreio do pedido e tal. E assim, você não tá vendo o pedido, às vezes o rastreio não tá mudando, às vezes você fica preocupado com aquilo ali e tal, mas você tem que ter fé de que o pedido tá chegando. Então mesmo que você fique ali 5 minutos ali atualizando a página, isso não vai acelerar o pedido, isso não vai acelerar o tempo que vai chegar, porque existe um prazo, existe um tempo determinado ali para aquilo chegar na sua casa. E às vezes a oração é a mesma coisa. A gente fica todo dia pedindo para Deus, assim, recarregando a página, Deus. E às vezes existe um processo que Deus, ele vai fazer com que esse pedido chegue à nossa casa, e o processo é para que o nosso coração, ele seja curado, para que o nosso coração seja tratado por Deus. Então assim, pô, parece que Deus não tá me ouvindo, mas confie, que Deus tá te ouvindo. E não só te ouvindo, Ele também está falando com você. Mas você precisa aprender a diminuir o ruído, diminuir a loucura, sabe? Diminuir os barulhos e concentrar na voz de Deus. Então, em vez de ficar só assim, Deus responde. Cara, calma o coração. Próxima vez que você for orar, fala assim, Deus, o que você quer falar comigo? Deus, qual que é a direção que você tem para mim? Deus, acalma meu coração, eu quero ouvir a sua voz. A sua oração que não seja um apressar Deus, mas que seja um acalmar o seu coração para que você possa contemplar quem Ele é, ouvir a voz dEle e meditar nas palavras dEle. Deus não se rende à nossa pressa nervosa. Deus não tá nem aí que você tá com pressa. Deus não tá nem aí que você tá impaciente. Deus está no tempo dEle e Ele tem o tempo dEle para te responder. Amém. Pô, parece que só tá em silêncio, mas não tá. Talvez você só tá esperando uma resposta. Ele tá falando com você de outras formas e você tá ignorando, porque talvez não é aquilo que você quer. Para de querer que Deus faça algo do seu jeito. Simplesmente se alegre no fato de que Deus está falando, no fato de que Deus está fazendo algo. Então continue orando, mesmo sem sentir nada. E continue crendo, mesmo sem ver nada. Porque é igual um jardineiro. Ele planta a semente, vai regando, ninguém vê nada. Quando você assusta, a árvore já tá saindo ali e tá uma coisa grande. Então às vezes você tá orando, a semente tá plantada, Deus tá regando, e só porque você não está vendo, você está reclamando, mas tenha fé. Debaixo da terra tem alguma coisa acontecendo. Deus não está respondendo do jeito que você espera, mas tem alguma coisa acontecendo. Escute a voz de Deus, preste atenção nos movimentos. Eu tenho certeza que Ele está tentando falar com você também. Bom, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. É nóis.